Mahabharata, volume 1, capítulo 34, Lago da Morte. Sozinho, Yudhishthira aguardava. Quando Bhima não retornou, sua mente girou em seus maus pressentimentos. Considerando impossível que alguém pudesse haver derrotado Bhima e Arjuna numa batalha, perguntava-se onde estariam. Talvez houvessem encontrado deleites celestiais às margens do lago e estivessem desfrutando juntos. Não, certamente jamais negligenciariam seu dever. Haviam recebido sua ordem, sabiam que ele os aguardava e a parafernália do Brahmana ainda tinha de ser reavida. Algo certamente impedia o retorno deles. Apreensivo, Yudhishthira rumou para o lago. Havendo passado por árvores cobertas de flores azuis e vermelhas, Yudhishthira chegou ao lago. O gorjeio dos passarinhos e o zumbido das abelhas ressoavam em seus ouvidos enquanto corria pela floresta. Em pouco tempo chegou ao lago, o qual lhe parecia haver sido transportado da morada de Indra. O mesmo se encontrava coberto de lótus, cingido por árvores desabrochantes em flores e por variadas flores silvestres. Às margens do lago, entretanto, Yudhishthira viu seus 4 irmãos caídos sobre a terra, parecendo os 4 Lokapalas após caírem dos céus ao término de uma era. Yudhishthira correu até os seus irmãos e atirou-se ao chão próximo a eles. Respirando pesadamente, derramou lágrimas de infelicidade, lamentou sonoramente, com sua voz ecoando nas grandes árvores em torno do lago: ó Bhima de braços poderosos! Jurastes quebrar as coxas de Duryodhana em combate. Onde está o valor de tua jura neste agora? Ó Arjuna, como é possível que te encontres aqui deitado neste dia? As promessas humanas podem se revelar falsas, mas como é possível que o mesmo se dê com aquelas dos deuses? Ouvimos todas as personalidades celestiais proclamarem tuas glórias, declararem que haverias de recobrar nosso reino perdido. Ninguém será capaz de derrotá-lo em um confronto. Foi a profecia de Indra. Como isso se faz acontecer? Por certo, meu coração é feito de pedra, visto que não se partiu diante desta visão. Enquanto olhava para os seus irmãos ali jogados, Yudhishthira perdeu-se em aflição. Ele chorou por algum tempo, com sua mente perdidamente desorientada. Gradualmente conseguiu recompor-se de modo a ponderar acerca da situação. Quem pode haver tirado a vida daqueles grandes guerreiros? Não havia qualquer sinal de confronto, seus corpos não traziam nenhuma marca e eles pareciam haver caído em alguma espécie de sono profundo e sem sonho. Yudhishthira olhou cuidadosamente para o lago. Talvez o lago fosse uma criação de Duryodhana e essa água estivesse fortemente envenenada. Contudo, nenhum veneno seria capaz de ceifar a vida de Bhima. Talvez os Kauravas houvessem conspirado com os Asuras de modo a ocasionar a morte dos Pandavas, mas uma vez, entretanto, que Asura poderia enfrentar Arjuna, que sozinho subjugara os Nivatakavachas? Yudhishthira olhou em torno de si. Nenhuma pegada podia ser vista, as flechas de Arjuna estavam despalhadas aqui e ali, mas não havia sangue. Era algo imaginável que Arjuna não houvesse atingido seu inimigo, dado que jamais disparava suas flechas em vão. Yudhishthira considerou que algum poderoso ser destituído de corpo material tinha de ser o responsável pelo desbaratamento de seus irmãos. Ele examinou-os de perto. Não obstante aparentemente mortos, não haviam perdido sua coloração, e suas feições em nada haviam mudado. As almas certamente ainda estavam ali, a despeito dos sintomas de vida estarem ausentes. Parecia que a força vital deles fora removida pelo próprio Deus da morte, agindo a partir do seu interior. Convencido disso, Yudhishthira considerou que poderia descobrir a verdade entrando no lago. Era devido àquele lago que seus irmãos haviam se encontrado com a morte. Yudhishthira aproximou-se do lago e, após remover sua armadura, entrou no mesmo. Imediatamente ouviu a mesma voz que se endereçara a seus irmãos. Ó criança, não bebas da água dentro da qual te encontras. O lago pertence a mim, e se queres beber a água, tens primeiro de responder às minhas perguntas. Yudhishthira olhou ao redor e disse: quem és? Sou uma garça a viver de musgo e peixe. Teus irmãos mais novos, desdenhando de minha advertência, foram colocados por mim sob o controle da morte. Ó rei, se não responderes minhas perguntas, tornar-te-ás a 5ª vítima. Yudhishthira olhou surpreso em torno de si e avistou uma gralha sobre o galho de uma árvore próxima ao lago.
És Shiva, ou melhor dos Vassos, ou és Marut? A um pássaro não seria possível causar a morte desses 4 heróis imponentes como montanhas. Ao mais poderoso dos poderosos, lograstes o que não foram capazes de lograr nem mesmo os deuses, os Gandharvas e os Asuras. Desconheço tua identidade, bem como tuas intenções, mas experimento a curiosidade de saber tais coisas. Estou aterrorizado também. Meu coração está perturbado e minha mente confusa. Por favor, dize-me por que ficas aqui e o que desejas. O destino, então, viu a Gralha transformar-se em um ser gigantesco de aparência aterradora. Seus olhos vermelhos e grandes eram pontiagudos e ele chamejava como o sol. Bramindo com uma nuvem carregada, ele disse: sou um yaksha, não um pássaro. Saúdo-te. Fui eu quem matou teus enérgicos irmãos por suas falas. Malgrado o proibido de beber, desrespeitaram-me. Se alguém tem amor pela vida, ele não deve tentar beber esta água contra minha vontade. O lago é meu e pode-se beber da água unicamente após minhas perguntas haverem sido respondidas. Ó Yaksha, não desejo agadanhar o que pertence a ti. Tentarei responder da melhor forma tuas perguntas, segundo minha capacidade. Por favor, indague-me como queiras. O Yaksha começou a apresentar perguntas ao Yudhishthira. O que faz a alma se erguer para fora de seu enredamento material? Quem a acompanha? Quem é o seu guia nessa jornada espiritual? E em que se estabelece? É o conhecimento acerca do Senhor Supremo que faz com que a alma se erga. As qualidades divinas são suas companheiras. O Dharma é o seu guia e ela se estabelece na verdade. O que torna alguém erudito? Como alguém aufere aquilo que é mais elevado? Como alguém adquire um segundo eu e mediante o que, ó rei, alguém se torna sábio? Um sujeito torna-se erudito mediante o estudo dos Vedas. Por meio do ascetismo ofere-se o que é mais elevado. A inteligência é como um segundo eu, e o serviço aos mais velhos torna alguém sábio. O Yaksha então indagou acerca de toda sorte de tópicos, abrangendo de sabedoria temporal e conhecimento da religião e assuntos espirituais. Um dia o Yudhishthira respondeu tudo sem hesitação. Finalmente o Yaksha disse: satisfizeste-me. Responde minhas últimas 4 perguntas e restabelecerei a vida de um dos teus irmãos. Quem neste mundo é feliz? O que é mais maravilhoso? Qual é o curso deste mundo? E como alguém pode encontrar o caminho eterno da religião? Com as palmas das mãos unidas, o Yudhishthira respondeu: aquele que não se encontra nem endividado, nem expatriado, e que vive de modo simples, comendo alimentos simples em sua própria casa, é feliz. O que é mais maravilhoso é o fato que, embora todos os dias inumeráveis criaturas partam para a morada da morte, o homem ainda se considera imortal. O curso deste mundo, que é como um caldeirão com o sol, como seu fogo, os dias e noites como combustível, e os meses e estações como a sua concha, é que todas as criaturas estão sendo cozinhadas pelo tempo. O caminho da religião eterna pode ser encontrado unicamente no coração dos grandes místicos. Yaksha sorriu. Respondeste corretamente todas as perguntas que dirigi à tua pessoa. Diz-me qual dos teus irmãos queres que eu reviva. Ó Yaksha, que Nakula, que é tão alto quanto uma árvore, sal e possuidor de um grande peitoral e braços longos, seja trazido de volta à vida. O Yaksha surpreendeu-se. Bhimacena é, por certo, mais importante para ti do que Nakula. Ó rei, Arjuna é o teu irmão mais amparo. Por que pedes que Nakula seja revivido? Aquele que sacrifica a virtude vê a si mesmo destruído, respondeu Yudhishthira. E aquele que preserva a virtude é, por sua vez, preservado por ela. Eu, por conseguinte, sou sempre cuidadoso em não me desviar da virtude. Para mim, grande virtude é refrear toda a crueldade. Isso é superior a todo o ganho deste mundo. Eis porque peço para reviver Nakula. Kunti e Madre são idênticos para mim em minha pessoa. Kunti ainda tem um filho. Madre, por um outro lado, não possui filho algum. Desejoso de proteger igualmente em relação às minhas 2 mães, peço pela vida de Nakula. Ó Pandava, uma vez que consideras a abstenção de crueldade superior tanto à prosperidade quanto ao desejo,
que todos os teus irmãos sejam revividos. Quando Yaksha assim falou, os 4 irmãos levantaram-se do chão como se acordassem de um sono profundo. Eles se sentiam revigorados e livres de fome e sede. Yudhishthira então perguntou ao Yaksha: Quem és, ó grande personalidade? Em forma de uma gralha? Diz-me em verdade, identidade tua, és um deus? Talvez seja meu próprio pai. Yudhishthira conjecturava corretamente e Yaksha respondeu: Sou de fato teu pai, o melhor dos Bharatas. Sou eu, Dharma, que vim aqui com o objetivo de encontrar-te. Fama, verdade, autocontrole, pureza, simplicidade, caridade, modéstia, constância, ascetismo e celibato são meus membros. Sou alcançado através da abstenção da crueldade e através da imparcialidade, quietude, ascetismo, pureza e humildade. Dispões de todas essas qualidades, querido filho, por boa fortuna conquistaste tua mente e teus sentidos e vives na retidão. Desejei testar tua pessoa, inteiramente satisfeito eu fiquei. Pede-me bênçãos, eu outorgar-te-las-ei. Aqueles que são devotados a mim jamais precisam experimentar infortúnios. Yudhishthira curvou-se respeitosamente perante seu pai e disse: Meu primeiro desejo é que o Agni-Hotra do Brahmana, cujos gravetos foram perdidos, não seja arruinado. Ó filho de Kunti, fui eu quem, na forma de veado, levei embora aqueles gravetos. Devolvê-los-ei a ti. Pede-me outra bênção. Yudhishthira pensou cuidadosamente e disse: Os 12 anos de nossa vida da floresta estão agora terminados. Durante o 13º ano, temos de viver incógnitos. Por obséquio, dá-nos a bênção de que nenhum homem nos reconheça ao longo desse tempo. Assim se dará. Mesmo caso vagueis por este mundo em suas identidades verdadeiras, não sereis reconhecidos. Por meu favor, viverão secreta e incognitamente na cidade de Virata. Agora, pegai esses gravetos e pedi-me outra bênção, porquanto não estou satisfeito em conferir apenas essas 2 bênçãos. Ó Yudhishthira, deve saber que eu concebi tua pessoa. Vidura, teu amigo e bem-querente, também é uma parte de mim. Dharma entregou os gravetos ao Yudhishthira, que respondeu: Ó Deus dos deuses, é-me bastante haver visto tua pessoa. A fim de agradar-te, no entanto, hei de aceitar mais uma bênção. Ó Senhor, outorga-me a bênção de que eu sempre supere a avareza, a insensatez e a ira, que de minha mente sempre se incline à caridade, ao ascetismo e à verdade. Dharma sorriu e disse: Por natureza possuis a dádiva dessas qualidades, ó Pandava. Embora já sejas a corporificação da retitude, confiro o teu desejo. O deus então desapareceu, deixando de volta o seu eremitério com gravetos do Brahma. Capítulo 35. Adentrando Virata. Chegada e ida à estação das chuvas, Dálmia determinou por cálculo astrológico que o 13º ano do exílio estava prestes a ter início. Os irmãos discutiram sua estratégia. Encorajados pelo bem-dizer de Dharma, estavam esperançosos. Embora fosse certo que Duryodhana enviaria centenas e milhares de espiões por todo o mundo de forma a procurá-los, ele não os encontraria. E eles, contudo, não queriam se arriscar, daí refletiram acerca da melhor maneira para se ocultarem. O Yudhishthira falou com ágil: Ó governante dos homens, qual é a tua visão? Como haveremos de permanecer incógnitos? Devido à bênção do Dharma, seremos capazes de perambular sem sermos descobertos. Não tenho dúvidas quanto a isso, mas consideremos detidamente os lugares onde podemos residir pacificamente. Nomear-te-los-ei. Arjuna listou diversos territórios em que seus aliados viviam e perguntou a Yudhishthira qual deles considerava o mais adequado. Yudhishthira rendeu graça a seu irmão pelas sugestões e redarguiu: Querido irmão, o que o Dharma disse certamente há de se fazer real. Residimos em Matsya, o reino de Virata. Esse rei idoso é influente, caridoso, centrado na retidão e sempre favoravelmente disposto para conosco. Dirigimo-nos para lá com seus servos. Dize-me, ó filhos de Kunti, como cada um de nós devemos nos apresentar ao soberano. Arjuna respondeu certo: Ó decoroso Yudhishthira, como te tornarás servo do rei? És como um deus no meio dos homens, sempre atuante como senhor de outros. Dado isto, como te sujeitarás a um homem inferior? Yudhishthira tranquilizou Arjuna: Não haverá dificuldade alguma. Tornar-me-ei parceiro do rei nos jogos de dados e seu amigo. Apresentando-me como o antigo servo pessoal de Yudhishthira, meu amigo próximo, Kanka,
um talentoso jogador de dados, oferecerei tanto a ele quanto aos seus ministros vários tipos de serviços aprazíveis. Agora, Ovri Kodara, diz-me em que capacidades há de adentrar na cidade virata. Bhima já decidira seu personagem, né? O Bharata apresentar-me-ei como um cozinheiro de nome Vallabha, e enunciar-me-ei como antigo servidor nas cozinhas reais do Yudhishthira. Sou perito na arte culinária, razão pela qual hei de preparar ótimos pratos para a mesa do rei. Além disso, agradarei o monarca com feitos de vigor e força, e mostrando minha luta. Subjugarei elefantes e touros e derrubarei os melhores lutadores de Virata sem matá-los. Ó rei, não receeis, por mim cuidarei de mim. Yudhishthira mostrou aprovação e dirigiu a palavra em seguida a Arjuna. Que trabalho Dhananjaya, que possui invencível poder, que é o antecel dos Kurus, ele perante quem o deus Agni apareceu como um Brahmana pedindo por favor, aceitará? Bom, assim como o Sol é o melhor de todos os planetas, assim como os Brahmanas são os melhores dentre os homens, e assim como o raio é o melhor de todas as armas, Arjuna, de igual modo, é o melhor dos manejadores de arco e flecha. Qual ofício humilde ser-lhe possível depois de haver estado no paraíso, obtido todas as armas celestiais após conseguir a satisfação do Deus dos deuses, Maheshvara? Julgo que o amigo de Krishna não merece ser reduzido a essa situação de subordinado. Arjuna então lembrou-se da imprecação de Urvashi e da subsequente instrução de Indra. Ó regente da terra, tornar-me-ei membro do terceiro sexo, um eunuco, a fim de homiziar as cicatrizes do meu braço causadas pela corda do meu arco. Usarei numerosas pulseiras e braceletes igualmente numerosos. Com brincos de ouro brilhante e cabelo trançado, apresentar-me-ei ao monarca como Brihnala, e oferecer-me-lhe-ei para instruir suas damas em canto e dança. Tornei-me-ei um douto em tais artes após me instruir com os Gandharvas. Tornei-me, douto em tais artes após me instruir com os Gandharvas. Vivendo no harém do monarca, atuarei como uma mulher e agradarei o rei e suas mulheres mediante os meus serviços. E também narrando muitas histórias. Ao ser indagado acerca do meu passado, direi que fui anteriormente uma criada no palácio de Estira. Ó rei, velando minha identidade dessa maneira, assim como o fogo se oculta nas cinzas, passarei meus dias durante esse último tempo. Yudhishthira olhou incrédulo para Arjuna, um eunuco, quão embasbacantes são os andares do destino. Ele voltou-se para Nakula, perguntou-lhe como intencionava aparecer diante de Virata. Nakula respondeu: serei o criador de cavalos, conhecido como Grantika. Sou inteiramente versado em todos os aspectos dessa arte, da qual gosto muito. Ó rei, cavalos são-me tão queridos quanto és tua pessoa. Direi a Virata que eu era responsável pelos cavalos de Yudhishthira. Yudhishthira finalmente pediu a que Saradeva dissesse o disfarce que assumiria. O mais jovem dos Pandas respondeu que teria por personagem um pastor de vacas. Esse trabalho agrada-me, ó rei. Domino o amansamento, ordenha e reprodução. Sei reconhecer todos os sinais e todas as características de diferentes tipos de vacas e touros. Deste modo, dizendo que costumava trabalhar nessa ocupação para o Yudhishthira. Yudhishthira lançou seu olhar para Draupadi, que estava sentada próximo aos irmãos. Eis nossa amada esposa, que nos é mais querida do que a vida. Como uma mãe deve ser estimada e respeitada como uma irmã mais velha. Como se apresentará a Virata? Não está acostumada à posição de criada, senão que desde o nascimento habituou-se à opulência régia. Draupadi respondeu: ó Bharata, existe uma classe de servas conhecidas como Sairindri. Entendes que nenhuma mulher respeitável aceitaria semelhante serviço em virtude do que hei de mascarar-me nesse disfarce. Dizendo que fui anteriormente criado de Draupadi, servirei Sudeshna, a estimada consorte do rei, mediante meus talentos, serviços de cabeleireria, mediante meus talentosos serviços de cabeleireira e ornamentadora, hei de comprazer a rainha. Não fiques ansioso por mim, ó rei. Bom, Yudhishthira
Olhou para sua devotada esposa, disposta a se submeter a qualquer austeridade a serviço de seus consortes. Malgrado enérgica e talentosa, não lhe seria fácil ter a posição de uma serva humilde, de alguém inferior à sua estadia em Virata, seria marcada por perigos, visto que homens luxuriosos julgariam-na uma donzela sem protetor. Disseste bem, o Destira disse. Devotada como és a piedade e a castidade, a rainha és alheia ao pecado. Deves te comportar em Virata de tal modo que nenhum homem escalfúrneo se atraia por ti.